Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto bastante polêmico aí na teoria da música, dá sempre confusão na cabeça das pessoas, mas não é à toa, é realmente um assunto que tem sido tratado de forma bastante rápida e urgente e por isso que tem criado bastante confusão. Então vamos tentar responder algumas perguntas aí. Vamos começar pensando da seguinte forma, é bem comum hoje no meio musical as pessoas tratarem a semínima como uma figura que dura um tempo, a mínima como uma figura que dura 2 tempos, a semibreve como uma figura que dura 4 tempos, e assim por diante, né, e o resto todo. E, portanto, esse tipo de pensamento, ele não é errado, né, no princípio, né, mas ele só é curto, ele é um pensamento rápido e urgente, que funciona, portanto, não de uma forma muito abrangente. Okay? Como que isso funciona? É bem comum, portanto, as pessoas terem essa ideia, porque quando olhamos a forma de compasso e ela tiver um número x em cima e um número 4 embaixo, esse pensamento aqui, de a semínima durando 1, a mínima durando 2, vai funcionar perfeitamente. Tá? Porque esse número 4, como a gente vai ver, ele tem uma significação relacionada a isso. Agora, quando o número de baixo, por exemplo, o número de cima é menos importante para essa questão por enquanto. Quando o número de baixo for 2, por exemplo, a semínima, se você continuar pensando a semínima valendo 1, vai dar tudo errado. Você vai ver que se você estiver tocando com outras pessoas, as pessoas vão estar tocando as notas mais curtas, enquanto você está tocando as notas mais longas. Então você vai ver que não vai dar certo. Okay? Portanto, existe uma relação desse número de baixo aqui com isso, com essa questão que a gente chama, com essa matéria que a gente chama de unidade de tempo. Observando bem do compasso simples, né? É disso que vamos tratar por enquanto. Bom, então vamos começar a responder essas questões. E como é que isso funciona, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro sistema que a gente precisa compreender é como as figuras se comportam. Ou melhor, qual é a relação que existe entre as figuras rítmicas. É sabido, pelo menos, que da maioria, que a semibreve, que é essa figura aqui, ela é a figura mais longa. Quanto mais longa, né, se ela dura tantos tempos, x tempos, isso ainda não é possível de saber. Okay? A gente só sabe que ela é a mais longa, é assim que se começa o pensamento. E ela, por consequência, a mínima que está embaixo dela é mais curta que ela. Essa daqui mais curta que a mínima, porém mais curta que essa, e assim por diante. Essa tabela tem uma sequência aqui que vai da figura mais longa até a mais curta. Ou seja, a gente vai percebendo que conforme a gente vai usando figuras mais hastes, vão aparecendo mais desenhos, mais colchetes, menor vai ficando o tamanho da figura. Tá bom? Isso é a primeira consciência que você tem que ter para entender bem isso. Segunda consciência, importante também, é você saber o quanto é de menor que a outra é em relação a essa. Portanto, isso é regido por uma ideia matemática, por uma proporção matemática, que a gente chama. Proporção de metade ou o dobro. É bem simples, tá? Se essa daqui tem um tamanho x, seja o que for o tamanho que ela tenha, esse daqui, a que está embaixo dela vai ser exatamente a metade dela. E isso vai sendo igual para as outras figuras, tá bom? Essa daqui, portanto, sempre vai ser a metade dessa, que vai ser a metade dessa. Essa daqui, que é menor que essa, vai ser metade dessa, ou seja, a colcheia é a metade da semínima. Assim por diante. Assim como o contrário também, ó. Essa daqui, ela é a metade, a mínima é metade da semibreve, assim como ela é o dobro da semínima. Ok? E assim por diante, figuras vizinhas vão sempre ser a de cima o dobro e a de baixo a metade. Portanto, essa relação pode se estender, por exemplo, se isso daqui tem um tamanho x e essa aqui é a metade dela, essa daqui já vai ser 1/4 dessa daqui, porém metade dessa. E assim por diante, tá bom? Você pode pensar também do contrário. Se você sabe que a semínima é o dobro da colcheia, o dobro do tamanho, a mínima vai ser 4 vezes o tamanho da colcheia. E a semibreve vai ser 8 vezes e assim por diante. Dessa forma a gente vai construindo
essa consciência que a gente precisa da relação, a primeira relação entre as figuras rítmicas. Isso é imprescindível para o entendimento do que a gente vai falar aqui. Se você não entendeu isso bem, volte o vídeo, veja mais vezes até que isso faça sentido para você, ok? Bom, seguindo em frente, é bem importante saber agora o seguinte. Como eu falei, as figuras não têm um valor fixo, elas não têm um valor pronto, acabado, né? É assim que se deve pensar. Mesmo daquela forma que eu falei no começo do vídeo, de que está comum na cabeça das pessoas que essa figura tem um valor fixo, ou seja, essa dura 1, essa dura 2, essa dura 4. Isso é o que trava a sua forma de pensar mais para frente, de resolver aqueles outros problemas, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que desconstruir aí na sua cabeça é que nenhuma figura tem um valor fixo. Qualquer uma delas pode durar 1, por exemplo. E aí que mora a nossa solução para esse problema. A gente entender que qualquer uma dessas figuras pode durar um tempo. Tá? É muito importante então você desconstruir na sua cabeça de que as figuras aqui, elas são mais curtas, mas isso não quer dizer que ela é curtíssima. Ela é mais curta que essas, somente isso. Mas ela pode durar um tempo, pode até durar 2 tempos, dependendo, portanto, de quem vai durar um. Tá bom? Então aqui já mora uma resposta, uma pequena resposta sobre isso, já está uma pequena resposta. Portanto, nós estamos em busca daquela figura que vai durar 1. Ou ainda, como se diz na teoria, a unidade de tempo. Ou seja, a figura que vai representar o valor de um tempo. Ok? Muito bem. Pense no seguinte, se você está vendo uma partitura, e isso é muito importante, se você quer saber a unidade de tempo de uma partitura que está escrita, você vai lá no número de baixo, vai olhar o número de cima a princípio, como estamos falando do compasso simples. Se ele for, o número de cima for 2, 3 ou 4, isso indica que é um compasso simples, ok? Isso aqui nós vamos explicar em outra aula. Portanto, se for 2, 3 e 4, o número de cima é compasso simples. Aí olhe depois o número de baixo. O número de baixo vai ser a figura que representa o tempo, ou seja, a unidade de tempo. Tá bom? Isso vai estar escrito então na sua partitura. Como é que você vai saber? Então, como é que é isso? Aí vem uma outra coisa importante. Qualquer livro de teoria que você veja, todas essas figuras vêm acompanhado dela um número. Não sei se vocês já viram. A semibreve é 1, a mínima é 2, a semínima é 4, a colcheia é 8, a semicolcheia é 16, a fusa é 32 e a semifusa é o número 64. Isso aqui é onde confunde bastante também, tá? Então é bem importante você entender o seguinte, esse número não representa o valor da figura, quantos tempos ela vai durar. Não é isso. Ele é apenas um número representativo. Eu gosto de chamar isso de RG da figura. O que isso quer dizer? É um número que representa essa figura, meramente. Ou seja, assim como eu, você temos um número de RG, um CPF, nós somos um número para o Estado, a figura também é um número aqui. Ela pode ser escrita através de um número. Ok? Então, o número que aparece embaixo, como eu dei exemplo aquela hora do número 2, ele representa uma figura. Que figura é? Você tem que lembrar qual é a figura número 2. É a mínima. Então, o que isso indica para a gente, muito importante, indica unidade de tempo igual mínima. Quando tiver o número 2 aqui embaixo, ok? Então, por que isso é importante? Porque olha só, aqui nesse sistema, quando o compasso for 2 por 2, ou 3 por 2, ou 4 por 2, a mínima equivale a um tempo. Ok? Isso é muito importante. Então muda todos os valores de todas as figuras. Ou seja, se a mínima vale 1, como a gente entendeu anteriormente, o valor proporcional das figuras, eu sei que se a mínima vale 1, a semínima vale o quê? Metade. A colcheia vai passar a valer o quê? Metade da metade, que é um quarto de tempo. Então, se essa é a unidade de tempo, a semibreve vai soar 2 tempos. Okay? E assim por diante. Então, esse é o cálculo que tem que estar fazendo para que você tenha um entendimento mais profundo sobre a questão de unidade de tempo. E você também não pegar, por exemplo, uma partitura que vai estar escrita em 3 por 16, por exemplo, e ler uma semínima
como durando um tempo. Ela não dura um tempo. Tá bom? Desculpa, aqui, por exemplo, não daria essa relação, seria melhor uma colcheia e uma pausa de semicolcheia, por exemplo. Dentro de um compasso de 3/16, você fala, mas como é que fica isso? Olha, basta você pensar, quem que vale um tempo? Você tem que sempre olhar aqui, né? A figura número 16 vale um tempo. Quem é a figura número 16? Opa, semicolcheia. Quer dizer que cada semicolcheia que aparece aqui é equivalente a um tempo. Tá bom? Não pode pensar daquele jeito lá, não, que semicolcheia é uma nota curta, quem vale o tempo é a semínima. Não, aqui não é mais, quando aparecer isso na forma de compasso. Então, veja bem, essa colcheia aqui está durando quanto? Se a semicolcheia é a unidade de tempo, ó, a gente pode até marcar assim, ó. Se a semicolcheia é a unidade de tempo, a colcheia que é maior que ela, maior quanto? O dobro vai ser igual a 2 tempos. Então isso daqui está durando 2 tempos. E essa pausa de semicolcheia, ela dura quanto? O valor da semicolcheia, que é um tempo, a própria semicolcheia é a unidade de tempo. Então isso daqui está soando desse jeito. Esse aqui soa 2 tempos e aqui uma pausa de 2 tempos. Né? Se a gente marcar, ficaria 1, 2, 3, tá. E acabou. Começa no primeiro tempo, soa o segundo e tem uma pausa no terceiro tempo. E é assim que vai funcionar. Então, é muito importante que você entenda que quando o número de baixo for diferente de 4, os valores das figuras mudam. A semínima não será mais um tempo, a mínima não será mais 2 tempos. Certo? É muito importante, então, que você tenha o quê? Uma prática sobre outras unidades de tempo, prática de leitura. Porque senão você vai ser a ler tudo em 2/4, 3/4, 4/4. Quando for 2/8, por exemplo, 3/8 e 4/8, você já não vai saber ler. Vai ler e vai embananar, porque vai dar errado as durações. Okay? Agora, seguindo essa métrica aqui, você vai saber exatamente como fazer. Eu sempre digo o seguinte, é bem importante que você faça, você pega uma rítmica escrita em 2/8, por exemplo. Você tem lá escrito isso aqui, ó. Assim, assim, por exemplo, depois aqui, por exemplo, assim. Aí você olha assim e fala, meu Deus, né? O desenho fica bem diferente do que a gente está acostumado, né? Quando a unidade de tempo é semínima. Mas é bem simples, faça uma análise antes. Olha, quem dura um tempo? Qual figura é? A minha unidade de tempo é a colcheia. Então ela dura um tempo. Quer dizer que cada colcheia que aparecer aqui vai durar um tempo. Aí eu posso fazer mais ainda. Se a colcheia dura um tempo, quanto dura a semicolcheia? Eu sei que a semicolcheia é metade da colcheia. Então aqui dura meio. Aqui já vai durar o quê? 1/4 de tempo. São as figuras que aparecem. Ok? Então, isso daqui vai durar quanto? É a própria unidade de tempo, dura um tempo. Aqui também, a própria unidade de tempo dura outro tempo. Aqui, veja bem, que figuras vocês têm escrito? São 3 colchetes. A figura que usa 3 colchetes é a fusa, que é a figura 32. Então, qual é o valor dela quando a unidade de tempo é colcheia? O valor dela é 1/4, ó, 1/4 para cada uma. Ou seja, eu tenho 4/4 que estão... Eu tenho esse tempo aqui, o primeiro tempo dividido em 4 partes. Né? E aí o segundo tempo, que é um compasso de 2, né? Eu vou ter o quê? 2 metades, porque a semicolcheia é metade, tá vendo? E assim por diante. Como é que eu leio isso? Penso na pulsação, né? E marco um binário, que é um forte e um fraco. 1, 2, 1, 2. Tá, tá, taca, taca, tá, tá. 1, 2 de novo. 1, 2. Tá, tá, taca, taca, tá, tá. Ok? Portanto, praticamente, se você fizer sempre nesse processo, você vai conseguir ler. Aí você pode estar pensando assim, poxa, mas é um trabalho grande, eu vou ter que reaprender. Quase, gente, quase reaprender. Porque você, como eu sempre digo, você ter uma boa leitura, uma leitura que fluente, você tem que ler bastante, infelizmente.
Então, quando muda a unidade de tempo, é um recomeço de certa forma. Mas você já tem bastante questões de coordenação, você já sabe como solfejar, é só você fazer a releitura disso aí. Ah, quem dura um tempo agora é a colcheia, quem dura metade é a semicolcheia e assim por diante, tá bom? Portanto, eu sempre aconselho a que você estude pelo menos leituras em 3 unidades de tempo. Unidade de tempo mínima, a unidade de tempo semínima, que é a regular, que é a comum, e a unidade de tempo colcheia. Essas são as mais usadas, tá bom? E são as que mais vão aparecer nas partituras aí. Essa daqui ganha disparado, logicamente, semínima é a que mais aparece. Mas sempre vai aparecer um 2zinho, sempre vai aparecer um 8. E aí é importante que você tenha um mínimo de consciência para você não ficar rodando com isso aí, tá bom? E se você for fazer um teste, uma faculdade, alguma coisa, e perguntar sobre unidade de tempo com passo simples, é bem simples, né? Agora, quem é a unidade de tempo? A pessoa coloca lá uma forma de compasso, por exemplo. Coloca 3 por 16, parece um monstro isso aqui pra gente que não... Mas é bem simples, olha, 3 por 16, você olha na figura de baixo, relembrando, deixando bem claro, nós estamos falando do compasso simples, certo? E os números de cima do compasso simples serão 2, 3 e 4 sempre. Se aparecer 6, se aparecer 7, outro, aí já é outra conversa, tá bom? Então lembre, 2, 3 e 4, ok? Aí você olha no número de baixo, apareceu o número 16, quem que é a unidade de tempo? Ou seja, quem é a figura que dura um tempo? Unidade de tempo, ó. Igual a quem? Quem é a figura número 16? Tem que lembrar do RG, ó. Ah, a figura número 16 é a semicolcheia, então a unidade de tempo aqui é a semicolcheia. Ok? E assim por diante. Bom, algumas coisas importantes a serem ditas aqui, deixar bem claro. Quando você está olhando uma partitura, vem escrito, ou seja, a unidade de tempo está escrita e você consegue ver. Quando você vai ouvir uma música e vai escrever a unidade de tempo, a unidade de tempo não está no som. Você não ouve unidade de tempo. Você consegue ouvir o número de cima, se a música é um ternário, se a música é um quaternário, se é um binário, se é um quinário, o que for. Mas o número de baixo não. O número de baixo aqui, essa informação é muito importante, gente. O número de baixo é uma escolha do compositor, tá? De quem vai escrever, ou do transcritor, que seja, do arranjador. Ele escolhe qual vai ser a figura que ele vai usar como unidade de tempo e marca ela na forma de compasso. E quem vai ler tem que saber traduzir isso. Agora, reparem, como eu disse, é uma escolha, poderia ser qualquer uma dessas, você pode escolher qualquer uma, 32, 64. Agora, qual é a escolha mais comum? Unidade de tempo semínima. E isso aqui ficou comum, as pessoas usaram muito, e acabou ficando como regra, tá bom? Onde mora o problema aqui, gente? Ó, como não vira como regra, mas a regra não é essa, todo mundo entende isso como ponto, como acabado. Aí você só aprende unidade de tempo semínima, seu professor de instrumento, ou seja, ensina você a ler só unidade de tempo semínima. Aí quando aparece uma coisa aqui embaixo, você não sabe resolver, você quer resolver igual era antes, igual o seu professor ensinou, e não vai dar certo. Ok? Então, é muito importante você entender isso. Isso daqui virou uma convenção que a gente chama, ou seja, as pessoas começaram a usar mais e virou quase como regra. Né? Tanto que a gente escuta as pessoas falando assim, é uma semínima agora, como se isso estivesse no som, não está no som. Mas é uma convenção, é como se tivesse combinado e ficou. Que semínima dura um tempo, mínima dura 2, aquela história toda. Okay? Isso é muito importante deixar claro aí nas conclusões do vídeo. Bom, gente, é isso daí. Quem tiver alguma questão, quiser perguntar, por favor, meu canal aí, Binho Pinto, lá no YouTube, esteja à vontade para comentar, para perguntar alguma coisa que eu puder responder, eu responderei com o maior prazer, tá bom? Próximo vídeo nós vamos falar de unidade de tempo no compasso composto, que tem um pequeno ajuste aí a ser feito, tá bom? Temos que entender então, portanto, como isso vai funcionar lá. Ok? Muito obrigado e até a próxima.